boa tarde, boa noite. Não sei quando você está vendo esse vídeo, certo? Seja muito bem-vindo. Se você veio do anúncio ou se você veio lá do meu perfil pessoal, do meu perfil profissional, certo? Do Infinity Trader. Aqui quem fala é o Daniel. Já sou trader na B3 aí há diversos anos, ok? Mais 5 anos, mais de 4 consistentes diariamente no mercado, ok? Eu vou estar passando para vocês qual que é o intuito desse projeto, certo? É fazer com que vocês alcancem a meta de 100 a 1000 pontos diários com essa estratégia de reversão que eu vou estar ensinando para vocês, ok? Vão ser dois indicadores, certo? O volume, o IFR, esse que vocês já estão vendo aqui, ok? E o gráfico em si, eu vou diminuir aqui o que a gente não vai usar, ok? Já para deixar preparado. Como é que vão ser divididas essas aulas, ok? Para vocês poderem já entender e saber se você vai querer acompanhar até o final ou não. Cada indicador eu vou explicar ele primeiro teoricamente, certo? No slide para vocês que eu deixei preparado ali no Canva e no gráfico em si aqui mesmo, buscando as operações de acordo com a lógica que eu vou ensinar para vocês. Tá legal? Então a didática vai ser essa, vai ser teórico e prático, ok? E você vai ser dividido também em duas aulas para que você, uma aula para cada indicador, para que você consiga acompanhar de forma mais precisa e entender o que eu quero que você extraia desses indicadores aqui, que vai ser o IFR e o volume, ok? Eu uso outros diversos indicadores na minha análise. Tem as médias, tem livro visual, tem VWAP, tem agressão, certo? Mas no momento, para vocês aprenderem essa dinâmica da reversão e essa quantidade aí, em média de 100 a 1000 pontos por dia, eu vou estar ensinando para vocês usar a forma e o uso desses dois indicadores, tá beleza? Então pessoal, vamos começar, certo? Primeiro a gente vai aprender sobre algumas leis que regem o mercado, ok? São essas três aí. A lei da oferta e da demanda, a lei do esforço versus o resultado e a lei da ação e reação, ok? A lei da oferta e da demanda ela é uma lei básica de todo o mercado, certo? Na B3 em si, o que faz os preços se movimentarem é o desbalanceamento entre a oferta e a demanda, ok? O esforço versus o resultado. Vou ter um exemplinho ali para vocês, ok? Mas explicando melhor como que é a lei do esforço versus o resultado, porque é uma das leis que a gente mais usa, ok? E aí vocês vão conseguir entender o que é esse esforço versus o resultado. E a terceira lei, que é a lei da vida, né? Lei de ação e reação. Toda ação tem uma reação, ok? E dentro do mercado não é diferente. Cada ação que você vê que ocorre dentro do gráfico ali, ela demanda uma reação, tá legal? Então a gente vai ver um pouquinho mais dessas três leis aplicada dentro dos indicadores e dentro do gráfico em si que eu vou estar ensinando para vocês, beleza? Então vamos lá. O esforço versus o resultado, ok? Vou estar lendo aqui para vocês, certo? Esse pequeno textinho. E aí a gente vai ter diversas partes de explicação e eu vou estar mostrando para vocês como que a gente vai fazer a aplicação dessa lei dentro do indicador de volume, ok? Primeiro você precisa saber o que é para você entender o que eu quero que você, como que eu quero que você analise, ok? Divergências e desarmonias entre a movimentação do preço e volume de negócios criam um presságio de mudança de direção dos preços e na tendência, ok? Como que a gente vai usar o esforço versus o resultado para ter esse resultado, para a gente poder verificar essas mudanças de tendência e de direção. Vamos supor que você tenha um carro, certo? Que você coloque 1 litro de gasolina e ele ande, vou colocar como no exemplo, 10 metros, ok? Se você colocar 3 litros de gasolina, esse carro vai ter que andar 30 metros, certo? Tá ok. Aí a gente vai procurar as validações e as anomalias dentro desse contexto aqui, ó.
O que que é uma validação? Ó, se você colocou 1 litro de gasolina no carro e ele andou 5 metros, tá ok, certo? Se você colocou 3 litros de gasolina e ele andou os 30 metros, tá ok. Agora vamos colocar num exemplo que você colocou 1 litro e ele andou 100 metros. E ele andou 100 metros, ok? Tem uma anomalia aí, certo? Ou vamos supor que você colocou 5 litros e ele andou 20 metros somente, certo? Tem outra anomalia. E aí o que a gente vai procurar dentro da lei da esforço versus resultado? Essas anomalias ou validações, ok? Quando está em acordo e quando está em desacordo. Temos aqui um textinho que eu vou estar lendo para vocês, certo? Ó, validação ou anomalia. Ao usar a análise de preço e volume como abordagem analítica, estamos sempre procurando apenas duas coisas: se o preço foi validado pelo volume ou se tem alguma anomalia. Se o preço for validado, isso confirma a continuação do comportamento dos preços. Por outro lado, se houver alguma anomalia, isso está enviando um sinal de uma possível mudança. Essas mudanças são as únicas coisas que estamos constantemente procurando em análise de preço e volume. Validação ou anomalia, nada mais. E aqui vão alguns exemplos baseados em candles simples e antes de passar para movimentos e exemplos em gráficos reais. Vamos lá. Vou mostrar aqui alguns exemplos, ok, que eu criei aqui para mostrar primeiro no gráfico, certo? Ou primeiro no exemplo para depois te mostrar no gráfico, ok? Ó, dentro do volume a gente vai ter diversos tipos de volume. Não tive como explicar para vocês, certo? Como que são esses volumes, porque como eu havia dito anteriormente, vai ser o máximo didático e direto possível, para que você possa poder aprender e aplicar de forma mais rápida e atingir aquele resultado lá que é a nossa meta de 100 a 1000 pontos diários no mercado, ok? A gente tem diversos tipos de volume, certo? E em cada um deles a gente vai ter algum tipo de noção para tomar algum tipo de ação, ok? O que eu estou querendo passar para vocês aqui não é algo que você vai falar, não é algo que seja assim mecânico, eu vou colocar assim. Vai ser algo que você vai conseguir ler no mercado. Você vai conseguir entender quando o mercado está caindo e quando o mercado está subindo, e a partir daí tomar as melhores decisões, ok? Tanto para finalizar as suas operações quanto para entrar nelas, tá legal? O primeiro exemplo de volume que a gente tem aqui é um volume de absorção, certo? Vocês vão precisar agora usar tudo aquilo que a gente já aprendeu até aqui, ó. A gente tem aqui um primeiro exemplo de resultado desproporcional ao esforço, certo? Que foi o que aqui, ó? A gente estava tendo uma harmonia aqui entre esses dois candles, certo? E depois a gente teve uma anomalia ou uma divergência, que foi o que, ó? A gente estava tendo, certo, o desenvolvimento dos candles aqui com um certo spread, certo? Vamos supor que esses dois candles aqui tenham 150 pontos, ok? Cada um. Tá tudo ok, certo? Ó, ambos têm praticamente o mesmo tamanho com a mesma quantidade de volume, certo? O que pode... Aí a gente vem para o nosso terceiro candle, que foi o que? Um candle menor, mas com uma quantidade de contratos negociados aqui nessa região muito maior. O que significa? Uma absorção nos preços, que pode significar o que? Nos dando anomalia, mostrando que pode estar tendo uma frenagem nos preços, certo? Por quê? Porque houve uma quantidade maior de negociação. A gente esperaria o que? Um spread maior aqui, certo? Se esse aqui a gente deu o exemplo de 150 pontos, esse daqui deveria ter pelo menos uns 200 pontos pelo tamanho do volume que foi negociado aqui. Então a gente pode ter a ideia de que alguma coisa que segurar os preços naquela faixa de negociação ali, entendeu? De acordo com o volume desprendido. Teve muita negociação, mas não teve um desenvolvimento dos preços. Esse é o conhecido como volume de absorção, certo? Na nossa estratégia completa,
tem toda uma teoria de manipulação dos grandes players, ok? Que eu não vou explicar para vocês aqui agora, não tem como eu encaixar ela dentro somente desses dois indicadores que eu vou estar demonstrando para vocês aqui, ok? Mas vamos pegar essa parte aqui, ó. Esse volume de absorção é causado porque os grandes players começam a absorver as ordens de compra, aqui no caso, né, porque está comprando, vendendo, liquidando as posições compradoras que fizeram lá embaixo, certo? Aqui embaixo no caso. Com isso, o volume de negociação aumenta, vocês têm mais negociação aqui, mas não tem o desenvolvimento dos preços. Aqui, ó. Porém, os preços não se movem, pois a oferta está em equilíbrio com a demanda. E aí tem aquela oferta, aquela aplicação da lei da oferta e da demanda, ok? Se está tendo o balanceamento entre a oferta e a demanda, vai fazer com que os preços parem de se desenvolver, entendeu? Porque não está tendo mais aquele excesso da oferta ou excesso da demanda, está tendo um equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio seja em quantidade aqui, ok? Então esse é o nosso volume de absorção, certo? E aqui a gente tem o que a gente chama de armadilha ou de teste, certo? Que é esse resultado desproporcional ao esforço, que é o que, ó? Mais uma vez aqui no exemplo da compra, certo? Tá tendo essa negociação aqui, certo? Constante. Vamos pegar aquele mesma quantidade que a gente usou ali, vamos colocar 100 pontos. Que cada candle desses aqui tem a dispersão de 100 pontos e vamos colocar aqui nessa faixa de contratos aqui. Vamos supor que tem aqui 5.000 contratos negociados a cada 2 minutos, ok? Ó, a cada 5 minutos aqui teve essa quantidade, a cada 2 minutos teve esses 500 contratos negociados, vamos colocar aqui assim, e desprender essa quantidade de pontos nesses três candles. Mas aqui no maior, vamos supor que esse daqui teve um spread de 200 pontos. Nesses 200 pontos aqui, você teve uma negociação aí de 1.000 contratos só, entendeu? O que você esperaria tendo essa negociação de 1.000 contratos aqui? Que o spread fosse menor, certo? Que o candle consequentemente fosse menor. Mas o que ocorreu aqui? Uma anomalia, certo? Ou uma divergência. Ó, mesmo com a quantidade de contratos reduzida, teve um spread maior do que os anteriores com uma quantidade maior de contrato. Essa é a armadilha ou teste, certo? Que é criado pelos grandes players. Isso vai depender do contexto. Eu vou mostrar para vocês também dentro do gráfico, certo? Dentro desse indicador aqui ainda. Vamos para o textinho aqui, ó. Os grandes players jogam os preços para cima ou para testar a demanda, se ainda é grande, pois eles já estão pensando em começar a vender, e se for muito grande, eles desistem de vender momentaneamente ou para fazer uma armadilha, para fazer a galera comprar mais, prendendo eles em suas posições compradoras, servindo de liquidez, pois já estão querendo vender e querem derrubar os preços. E para isso precisam de stop dos compradores, que são a venda, para jogar os preços para baixo. Então, o que está falando nesse textinho aqui? Vou contextualizar para vocês, certo? O que é esse teste ou armadilha? O grande player em si, vamos supor que ele tenha uma demanda que ele queira o preço, que ele queira o mercado vendedor, certo? Por algum motivo dele em si, ele quer o mercado numa certa faixa de preço que seja vendedora. Ele faz isso, certo? Ele começa a, como eu informei para vocês anteriormente, o mercado ele é uma matemática de soma zero, certo? Para alguém vender, alguém tem que comprar, certo? E esse tipo de comportamento aqui, os grandes players eles ocasionam esses comportamentos para que eles tenham liquidez, certo? Para poder para poder executar as suas ordens de venda, no caso, certo? Com o pessoal comprando. Como que é dada essa armadilha aqui, ó? Você viu que teve uma quantidade ínfima de negociações aqui e teve um spread maior. O que o pessoal pensa aqui, ó? Não, agora o mercado disparou aqui, vai continuar subindo e a gente vai entrar aqui na tendência compradora. Mas a baixa negociação aqui, causando essa anomalia, faz a gente pensar o que? Opa, tem alguma coisa errada, certo? Alguma coisa não está certa aqui no mercado, entendeu? Esse spread
desproporcional indica isso, um teste ou uma armadilha, que significa o quê? Que os grandes players estão querendo que as pessoas entrem comprados para que eles possam abrir as ordens de venda e ter a negociação compra com a venda, mas como a quantidade que eles querem vender são muito maiores do que a gente tem para comprar, vai fazer com que o mercado caia, entendeu? E aí que a gente entra nesse alerta, certo? Para a gente poder surfar junto com os grandes players. E aí a gente vem aqui, ó, pro melhor cenário. Ó. O melhor cenário é um cenário parecido com esse, que é o que a gente vai usar para fazer as nossas operações, certo? Que é o resultado desproporcional ao esforço, que foi isso que ocorreu aí agora. Esses cenários aqui, ó, de teste ou de armadilha, quando você tem conhecimento deles, são os melhores cenários para você operar, porque você já tem uma anomalia e já tem um indicativo, certo? Muito grande do que vai estar ocorrendo ali. Só nesse indicador aqui, vocês vão ter outras confirmações, certo? No indicador que eu vou dar posteriormente para vocês, ok? Mas até agora a gente está fazendo só com a análise do volume. Ó, o melhor cenário para você operar essas convergências e divergências é esse. É esse cenário em que o grande player vai tomar alguma decisão, em que ele faz alguma armadilha, em que ele ocasiona alguma absorção e você identifica algo de diferente na convergência. Entendeu? Ó, melhor cenário. Ocorre a absorção e em seguida uma armadilha. A maior probabilidade é que os preços revertam. Então aqui, ó, olha para você ver, ó, tem aqui 3 cenários dentro de uma pernada só, certo? Tem aqui essa convergência, ok? Que são esses dois candles aqui, ó, que estão, vamos colocar aqui, ó, que eles têm 100 pontos com 1000 contratos negociados cada um, ó. Subiu aqui, ó, 100 pontos. Aí teve esse terceiro candle aqui. Vamos supor que ele teve uns 75 pontos de spread. Mas a negociação dele aqui, ó, ocorreu uma negociação de 1.500 contratos. O que você já pode ter de noção aqui, ó? Que ocorreu uma absorção. Os grandes players negociaram aqui, mas não deixaram com que ocorresse o desenvolvimento dos preços, ok? Se tivesse tudo convergente aqui, esse candle aqui deveria estar com um spread muito maior, certo? E em seguida vem a armadilha, que é o que? Aquela pouca negociação, mas com um spread maior, maior que todos, mas com um menor volume de negociação. Que aí o pessoal pensa o que? Não, agora o mercado vai entrar em tendência e vai desandar, vai seguir comprado aqui até o resto do dia, que é onde os grandes players fazem a desova dos contratos de venda deles, entendeu? O pessoal entra comprando e os grandes players entram vendidos, certo? Fazendo com que o mercado caia. Então aqui a gente tem alguns exemplos aqui agora de harmonia e desarmonia, certo? Do esforço versus o resultado analisado junto com o volume quantitativo. O que é uma harmonia? Ó? Se você vê o mercado subindo, certo? Tá harmônico ali aquele desenvolvimento. Quando que ele está harmônico? Quando que você pode deixar a sua operação correr, certo? Mesmo com o preço caindo ali e para você não finalizar a sua operação. Quando tiver harmonia, vamos supor que aqui você está comprado, certo? E nas pernadas de alta, certo? O volume ele está sempre caindo, ele está sempre subindo, ok? Ó, o mercado está subindo aqui e o volume de negociação está subindo, ok? E quando ele dá aquelas respiradas, certo? O volume de negociação ele diminui. Tá vendo aqui, ó? O mercado foi dar uma respirada, o volume de negociação diminuiu junto. Tá tudo ok. Tá em harmonia. Agora, quando tem uma divergência, ó, quando é um sinal, certo? De que o sentimento do mercado está mudando. Quando você está tendo essa alta, certo? Dos preços, mas essa diminuição na quantidade de negociação de contratos dado lá no volume, ok? E nas respiradas do mercado, eu vou falar assim, nas respiradas de alta, que é quando ele vem aqui, faz uma pernadinha de baixo, você está tendo muito volume, você está tendo muita negociação na venda do que mais você está tendo mais negociação na venda do que negociação na compra. Então, o que isso aqui te dá? Te dá a informação de que o sentimento agora tá mudando, entendeu? Agora é vendedor. Aí vai
com mais algumas coisas que eu vou estar te ensinando, você vai começar a tomar decisão a partir dessas informações, beleza? Da parte da divergência e das convergências, da harmonia e da desarmonia, entendeu? Aqui, ó, tem aqui mais um exemplo bem didático, certo? Ó, o que é um volume de absorção? Que é quando o mercado está prestes a trocar de sentimento, ok? Quando está fazendo uma armadilha, certo? O que está ocorrendo aqui, ó? O mercado está subindo 100 pontos, ó, subiu 100 pontos, 15 mil contratos, subiu 200 pontos, 20 mil contratos, certo? Aí chegou aqui, ó, subiu 150 pontos só e 300 mil contratos negociados, vamos supor assim, certo? Para vocês pegarem aqui a desproporção mesmo, ó. Isso aqui é o que? É um volume de absorção. O volume de absorção, ele é dado como teste ou armadilha. Se você teve essa quantidade de contratos negociados, mas se você teve apenas 150 pontos, olha para você ver, ó, a quantidade de 20 mil para 300 mil, para você ter apenas 150 pontos de spread aqui. É um sinal muito claro que está tendo uma absorção e que logo, provavelmente, o preço tende a cair, ok? Teste ou armadilha aqui, ó. Da mesma forma, ó. Tá subindo 15 mil pontos. Tá subindo 200 pontos, 20 mil pontos. Aí tá subindo aqui, ó, 150 pontos, subiu e aí tem 1000 contratos só. Tem uma quantidade ínfima de contratos. É uma armadilha, entendeu? Por consequência, o mercado vai cair, entendeu? Por causa dessa falta de força, dessa falta de energia que está tendo aqui na quantidade de contratos negociados, certo? Ó, tem aqui, ó, vou pegar aqui num exemplo de queda. Ó, quando os preços estão caindo em uma tendência de baixa, ocorre o aumento de volume considerável. Significa que nessa zona a demanda está entrando, ou seja, há mais força compradora interessada naquela região. Logo, há uma possibilidade de que a tendência esteja acabando. Logo, os preços devem parar ou até mesmo reverter. Observação. Só que a maioria das pessoas pensam o quê? Está entrando volume, está ganhando força, vai cair mais, vou vender. E aí o que acontece? Acontece a reversão do mercado, o preço sobe. Tá vendo aqui, ó? O maior volume deveria estar aqui, ó, nas pernadas de venda, certo? Aqui, ó, nessa e nessa. Ok? E o que você percebe aqui, ó? Que sempre nos recuos do mercado aqui, ó, tá caindo, ele deu uma respirada. Aí caiu, deu mais uma respirada, ó. Sempre nas respiradas aqui tem um volume maior, entendeu? Do que nas quedas em si, ó. E eu vou mostrar isso para vocês no gráfico. Quando vocês verem no gráfico, vocês vão perceber o quão é nítido e o quanto é fácil de vocês conseguirem ter essas informações, ok? Ó, o que a gente vai procurar, certo? São esses exemplos, são as reversões, são as anomalias dentro das convergências, ok? Ó, vamos ver se tem um exemplozinho aqui, ó. Exemplo, nos movimentos ou nos próprios candles, você vai procurar esse contexto nos candles e nos movimentos em si. Você não vai analisar somente candle a candle, você vai analisar certas regiões, ok? Como o mercado ele é feito de níveis de preço, os investidores, os grandes players, eles têm interesse nos níveis de preço. Por isso que chega em certo nível de preço, aqui ó, chega em um certo nível de preço de venda que já não é mais interessante para ele que continue caindo, entendeu? É interessante que a partir dali haja uma retomada de preços para que ele não perca, entendeu? De acordo, para que haja uma harmonia ali com o interesse do grande player, certo? Olha aqui, ó, mais um exemplo, ok? Ó, 100 pontos, 15 mil contratos, 200 pontos, 20 mil contratos, 150 pontos, 300 mil contratos e 200 pontos novamente aí. Vamos colocar que fosse aqui, ó, que fosse 400 pontos mais com 1000 contratos, certo? Você pode ter certeza, se você tiver aberto uma operação de compra aqui e estiver acompanhando isso, você pode finalizar a sua operação, porque já está tendo uma frenagem nas negociações que vão fazer com que
essa frenagem nas negociações vai fazer com que o preço reverta, certo? Porque o que vai fazer o preço continuar subindo é a continuação da compra, entendeu? Das negociações de compra. Então, se você já teve aí, ó, na alta do movimento, você foi tendo essa decadência da quantidade de contratos negociados, você pode ter certeza que vai ocorrer essa queda, certo? Essa reversão dos preços, de acordo com a quantidade de contratos negociados. Então você consegue acompanhar toda essa harmonia e desarmonia de sentimento através do indicador do volume. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês consigam ter entendido, ok? Eu vou para o gráfico na próxima aula, na próxima parte, ok? Certo? Vou mostrar para vocês como que vocês vão procurar essas convergências e essas divergências de volume dentro do gráfico, apenas com o gráfico e com o volume, ok? Então, a próxima aula agora a gente vai para o gráfico e vai fazer essas confirmações, a gente vai procurar essas confirmações, beleza? Então, bora lá. Então, pessoal, vamos aqui agora, certo, para o nosso gráfico, onde a gente vai procurar o que a gente aprendeu na teoria sobre o volume financeiro, ok? Lembrando, pessoal, que a leitura do volume é 50% da estratégia que a gente vai utilizar para atingir a nossa meta de 100 a 1000 pontos diários na B3, beleza? Então vamos lá, certo? Vamos pegar aqui, ó, sempre os inícios de mercado para fazer essa análise, até você afinar, você ficar com uma leitura fina, vou falar assim, ok? Para você poder fazer operar o demais mercado, ok? Porque sempre no final do dia o volume vai ser sempre menor do que no começo, ok? Na B3 as maiores negociações elas ocorrem até o meio-dia, certo? Que é onde a gente tem os investidores americanos, chineses e europeus aí operando, fazendo trade dentro da nossa bolsa, certo? Dentro dos futuros da nossa bolsa. Por isso que tem essa quantidade maior de volume durante a parte da manhã. Eu recomendo você operar sempre nessa parte, ok? Igual você me acompanha lá no Instagram, certo? Você só me vê operando até o meio-dia, porque é quando tem essa grande quantidade de volume, você consegue fazer as operações e é onde os grandes movimentos acontecem, beleza? Então vamos lá. Vamos procurar aqui então agora as nossas convergências e divergências, o que nos fariam tomar alguma decisão, ok? Lembrando que o volume aqui vai ser somente, vamos colocar ele como 50% do nosso fator de tomada de decisão, tá beleza? Então bora lá, ó. A gente teve aqui esse começo de dia, eu vou colocar aqui, ó. A gente teve aqui esse começo de dia lateralizado, certo? Se você fosse verificar aqui, ó, olha só para você ver, ó, nesse primeiro pedaço aqui, ó, vamos fazer aqui a identificação, certo? Esse começo de mercado eu não aconselho você operar, ok? Mas aí, olha aqui, olha só para você ver, ó, olha essa parte aqui, ó. O que você percebeu aqui, ó? Olha a diminuição do volume, certo? De negociação. A partir do momento que tem um grande, como eu expliquei para vocês lá na teoria, certo? A redução do volume de negociação quer dizer o que? Quer dizer que provavelmente há ali naquela região uma falta de interesse de negociação, ok? Onde faz com que o volume vá caindo, vai tendo desinteresse em que os preços continuem vendidos, ok? E aí pra você ver, a quantidade de negociação vai diminuindo, ok? Vai seguindo, aí ó, o que você identifica já? Olha aqui, ó, supondo que você está acompanhando o gráfico, o tempo está passando, ok? Esse aqui é um gráfico de 2 minutos, lembrando, pessoal, beleza? É o que eu opero todos os dias, é o que eu recomendo vocês operar. Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês podem colocar em qualquer tempo gráfico que vai funcionar, beleza? Olha só para você ver aqui, ó. Olha aqui uma anomaliazinha. O que você identifica nessa anomalia? Olha só para você ver a quantidade de negociação que ocorreu aqui já nesse candle de compra. O que você já identifica aqui? Você já está tendo uma grande negociação na compra, que já está tendo um certo interesse na parte compradora, certo? Olha só para você ver aqui, ó. Aqui já vai ter, quando a gente entrar no segundo indicador, certo? Já vai ter um gatilho fortíssimo aqui
de operação, ok? Mas como a gente está só na parte do volume ainda, olha só para você ver, você já consegue identificar através do volume que é o que está tendo uma falta de interesse na continuação da queda, certo? Ó, aí caiu mais um pouco, tá vendo aqui, ó, que ele teve uma resistência, o mercado ainda continuou caindo, ok? Olha só para você ver aqui, ó, a anomalia na qual eu falei para vocês, certo? Olha só para você ver o tamanho a quantidade de negociação que ocorreu nesse candle aqui, ó, nesse vermelhinho, pro tamanho dele. Se fosse levar em consideração aqui, ó, vamos pegar de comparativo os anteriores, né? Vamos pegar esse vermelhinho aqui que seja, ó, esse vermelhinho aqui, ó, esse segundo. Olha só para você ver o tamanho dele, olha a quantidade de contratos negociados, ok? E olha nesse aqui, a quantidade de negociado e não houve o desenvolvimento dele, era para ele ter continuado caindo, certo? E ele teve aqui essa resistência, já teve essa... Como eu não vou falar aqui para vocês todos os termos que eu uso, vou falar assim que teve aqui uma segurada, os preços seguraram nessa região, ok? Você pode identificar aqui, ó, que esse volume aqui não foi um volume que fez com que o preço se desenvolvesse, ele deu uma segurada nos preços, entendeu? Como se estivesse segurando ele de baixo para cima aqui. A gente teve mais um candle de venda aqui, certo? Posteriormente, que menor ainda, mas olha só para você ver o tamanho do volume dele. Era para ele ter sido, tipo assim, 2, 3 vezes maior, mas ele foi aquele famoso doji, eu não sei quais são os nomes que o pessoal usa aí, mas tem essa nomenclatura, certo? É martelo, não sei como é que o pessoal fala, porque aí faço uma análise um pouco diferente. Mas olha aí pra você ver, ó, analisando aqui no candle, certo? O que você já teve de informação aqui, ó? Que tá tendo uma diminuição no interesse e tá tendo muita negociação, mas não tá tendo desenvolvimento da queda, certo? Olha só para você ver aqui, ó, esses três aqui, ó, são candles que tiveram muita negociação, mas não tiveram um desenvolvimento da queda. E o que faz com que, consequentemente, olha só para você ver aqui, ó, olha a convergência agora, a harmonia acontecendo, ó, já teve um candle de compra aqui, certo? Com um volume proporcional ali ao tamanho dele. Então o que você pode já pensar ali? Não, aqui já é um gatilho fortíssimo de compra. Você já pode abrir uma compra aí com o desenvolvimento do mercado, ó, você pode verificando, ó, vai tendo a negociação, certo? Candle a candle, mas você vai vendo que ela sempre vai aumentando, ó, daqui desses três aqui, ó, vamos pegar esses três últimos aqui, ó, esse e esse. Olha só para você ver o quanto que já teve uma alta na negociação, certo? Convergindo com o alto do mercado. Então até aí sempre se mantém comprado, ó, tá vendo, ó, candle a candle, ó, o volume continua subindo. Então aqui, ó, se você tivesse comprado aqui, digamos aqui, ó, nessa região, e você acompanhando aqui, ó, esse aumento de volume e o desenvolvimento ok dos preços em harmonia, você poderia manter a sua operação comprada aberta, ok? Continuando aí, ó, os preços subiram, certo? Ó, a gente teve aqui a maior alta até aqui, ó. Então vamos supor que você pegasse aqui uma operação rápida de começo de mercado, daqui até aqui, vamos supor aqui, ó, que foi onde você tinha aqui esse topo anterior, que era o que você teria de padrão, certo? Até o momento do mercado seria isso. Então, ó, se você colocasse aqui, ó, não, vou finalizar minha operação aqui, ó, como a gente compra nos fundos e vende nos topos, o que você já pensaria aqui, ó? Vou comprar aqui no fundo, porque eu já tenho esse outro fundo aqui, certo? De validação. Eu já tenho um segundo fundo ali. Desse segundo fundo até o próximo topo seriam aí, ó, 366 pontos. Você não precisa pegar os 366 aqui nessa parte de começo de dia. Porque, ó, o que você identificou aqui? Que já tem um topo anterior, certo? Provavelmente o mercado recuaria aqui nessa região, porque ele respeita, certo? Tanto que ele respeita na parte de cima quanto na parte de baixo, até que há o rompimento com alguma anomalia, e a partir daí a gente toma uma decisão. Aqui eu ainda não operaria, que a gente só está acompanhando, ok? Mas se você é aquele perfil mais despojado, você já faria essa operação aqui, ó, já com essa informação aqui, sabendo
por essa parte aqui você conseguiria, certo? O efeito dessa causa aqui era essa alta aqui, entendeu? A causa e o efeito, aquela lei lá do mercado que eu expliquei para vocês, causa e efeito, ó, isso daqui é a causa, certo? Essa causa causou esse efeito, o efeito contrário, entendeu? Tendo esse conhecimento, você conseguiria operar facilmente esse pedacinho aqui do mercado, certo? Até as 10 da manhã. Vamos continuando aqui, ó. Certo, o que a gente chegou na... Vamos continuar aqui. Vou pegar aqui da parte que a gente parou, certo? Ó, a gente chegou aqui nessa parte, certo? Teve uma lateralização do mercado. Olha só para você ver, ó, a quantidade de volume desprendido que foi entrando aqui, ó. E mesmo assim, o mercado não ultrapassou essa linha aqui, os candles. Olha para você ver, ó, o indicativo de finalização de perda de força da compra, certo? Que é o que? É esse volume desprendido que ocorreu aqui, certo? Mas não houve o desenvolvimento. Sempre que chegou aqui, ó, se você marcar aqui certinho, provavelmente você já conhece, certo? Como eu expliquei, creio que vocês não sejam um trader iniciante, você conhece já a teoria de suporte, resistência e como os candles funcionam e tudo isso, entendeu? Olha só para você ver, ó, a quantidade, certo, de volume que ocorreu aqui, mas não houve o desenvolvimento dos preços. O que você já pressupõe? Que realmente, ó, se você tivesse comprado aqui, ó, nesse segundo toque aqui, certo, você já poderia finalizar a sua operação, porque sabe que não está tendo um desenvolvimento dos preços, mesmo com a grande quantidade de volume de negociação ocorrendo, ó. Olha só para você ver esse candle aqui, ó. Esse candle aqui, ó, esse pavio, que ele ficou só um pavio. Olha a quantidade de negociação que ocorreu nele, mas não houve o desenvolvimento dos preços para compra. Você pode saber que tem alguém interessado, que o mercado não ultrapasse essa faixa de preço aqui, entendeu? Ó, sabendo de toda essa informação aqui, olha só para você ver, ó, a quantidade de vezes que chega aqui nessa parte, certo? E não tem o desenvolvimento para compra, ó. A parte de baixo aqui é onde o candle inicia, certo? Aqui é a máxima dele e aqui é onde ele finalizou, certo? Olha só para você ver, ó. Olha a quantidade de volume nesses dois candles de alta aqui, ó, mas não teve o deslanchar do mercado para compra. O que você faz? Você finaliza a sua operação de compra aqui já, amigo, certo? Você não vai ficar querendo ir contra o mercado, entendeu? O que você faria aqui, ó? Vamos supor, tá? Vamos supor agora que a gente não fez essa operação de venda aqui e a gente está somente nessa informação aqui, ó. A gente marcou esse topo aqui, certo? E a gente está vendo aqui agora, ó, o mercado chegar aqui com uma quantidade exorbitante de volume, mas não desenvolve. O que significa? Que o mercado vai cair, certo? Olha para você ver, entra volume, e sempre que entra volume nas pernas, nos candles aqui, ó, vermelhos, ó, olha só para você ver, ó, olha o volume, olha o volume no candle, entendeu? Olha só o volumão. Aí, tendo essa informação de que o mercado não está se desenvolvendo, ou o mercado, gente, ele nunca vai ficar uma linha reta assim, ó, nunca. Ele ou ele está subindo, ou ele está descendo, ou ele está lateralizado, certo? E mesmo dentro dessa lateralização ocorre as ondas, certo? O mercado ele trabalha em ondas. Então, se está sendo desprendido todo esse esforço aqui, ó, para o desenvolvimento dos preços e ele não está ocorrendo, o que significa? Que ele vai cair, certo? E é o que ocorre aí no mercado, ó. O preço tenta negociar aqui nessa região, certo? Vamos supor que é o que a gente está tentando, ó. Ó, você tá vendo aqui, ó, tá tentando subir, mas tá tomando, não tá defendendo sempre, e aí você tem esse candlezão vermelho aqui, ó, com esse paviozão, com esse candle de força, com essa negociação aqui proporcional ao tamanho dele. Você já pensa o que? Operação de venda. Se você abrir essa sua operação de venda nesse momento aqui, ó, olha a pernada que você surfaria, ó, certo? Ó, aberto aqui, ó, certo? Defendido atrás, digamos assim, só com a informação do volume. Ó, olha aqui pra você ver aqui, ó, aqui a gente já tem uma anomalia, certo? Já na própria queda, o que a gente tem aqui, ó, nesse candle aqui de informação, que a gente já chegou no fundo anterior, ok? Certo? Ó, a gente já até ultrapassou
o fundo anterior, e a gente teve aqui, ó, um volume altíssimo, 4,09 B de negociação, ok? Era para esse candle ser do tamanho do gráfico todo, ok? Mas não, houve só esse desprendimento dele aqui. O próximo candle, o que foi? Olha, você vê, um maior ainda, certo? Com mais negociação, 5 bits de negociação, mas o spread do candle, apesar dele ser vendedor, ele ainda, certo, não foi proporcional à quantidade de contrato negociado. A gente já levanta aqui ali um alerta, certo? E aí a gente continua acompanhando a nossa venda que a gente fez aqui, ó, no topo, ok? E lembrando que a gente está fazendo essa análise somente com parte do que a gente tem bolado de estratégia, beleza? Então, se você for acompanhar esses momentos assim, ó, olha para você ver aqui, ó, olha esse momento de venda aqui, olha esse momento de compra, certo? A alta do volume, a confirmação, ó, aqui da mesma forma, ok? Ó, a quantidade de volume e o não desenvolvimento é uma anomalia, ok? Então a gente procura sempre essas anomalias e divergências para a gente surfar nos efeitos. A gente procura as causas para surfar os efeitos, beleza? Então vamos lá, ó. Aí continuou caindo, certo? Aí o que você já teve aqui de informação, ó? Você já devia estar com alguma coisa ali, um alerta, ok? Porque pela grande quantidade de negociação e o pouco desenvolvimento, estando na operação vendida, você já estaria positivo aqui, ó. Vamos supor, se tivesse vendido aqui, ó, aqui você já teria mais 300 pontos, ok? Se você for, se eu não, fiz a venda aqui, ó, nesse aqui, seria mais pontos ainda. Vamos lá, vamos supor que você pegasse uns 300 desses 440 pontos, já seria coisa demais para você, entendeu? Se você operar aí com 5, 10 contratos, vamos lá, ok? A gente teve aqui, voltando para o volume, a gente teve aqui essa defesa. Na volta, o que a gente já teve aqui, ó, certo? Essa defesa, eu vou falar assim, do mercado na compra, ok? Certo? Aí vamos supor que, ó, pronto, aqui você finalizou a sua operação de compra, de venda, que você comprou a operação de venda, a qual você lá abriu aqui em cima, com 300 pontos, tá tranquilo, certo? A gente está operando aqui momentos do mercado, a gente ainda não entrou num cenário que a gente vai identificar a tendência dele, ok? Mas a gente está operando aqui cenário a cenário, como se o mercado estivesse acontecendo no momento, ok? Ó, o mercado continuou. O que você identifica aqui, certo? Olha só para você ver agora a quantidade de volume que está entrando na compra, certo? Vamos perder aqui o foco, certo? Sempre que tem esses candles aqui de reversão com o volume proporcional, significa que ele já tem um interesse de negociação, ok? Sempre que tiver bem proporcional é porque tem negociação, tem interesse, pode ocorrer reversão. Sempre que também que ele romper, eu vou falar assim, ó, esses dois, tá vendo, ó, esses testes que eu vou fazer assim, ó, tá vendo aqui, ó, uma região de teste, outra região de teste, uma região de teste, outra região de teste. Sempre ficar atento a essa proporção do mercado, ok? Quando ele está lateralizado, quando ele está em tendência, quando ele está em tendência de alta, quando ele está em tendência de baixa, entendeu? Sempre ficar atento a isso para você poder saber qual que é a intenção do mercado em um certo período de tempo, não no momento em si, não o dia todo, mas vamos supor, ó, naquela hora, em 30 minutos aqui, ó, nos próximos 30, 20 minutos, o que eu acho que o mercado vai fazer de acordo com as informações que ele já me deu, entendeu? Vamos lá, ó. O que a gente teve aqui, ó, na continuação do mercado, certo? O desenvolvimento da alta. O que ocorreu aqui, ó? Depois que você, vamos supor que você não tivesse feito nenhuma operação até o momento, certo? E o mercado chegou aqui, ó. Chegou aqui nessa parte. O que você já identifica? Aqui, ó. Uma anomalia, certo? Vamos supor que você ainda não operou isso aqui, ó. Isso aqui tudo você só analisou, mas
e você esperou chegar nessa parte aqui, o rompimento, e você identificou isso aqui, ó. Olha essa anomalia desses dois candles aqui, ó. A análise que a gente fez anteriormente foi dessa região. Agora a gente já vai estar analisando nessa outra região, ok? O que você identifica aqui, ó? Olha essa anomalia nesses dois candles. Olha para você ver o desenvolvimento que era para ter na queda e não ocorreu, e o desenvolvimento que era para ocorrer na alta e não ocorreu também, certo? Olha só para você ver aqui, ó. Desculpa. A proporção na alta. Olha só para você ver, ó. Esse candle aqui, o quanto ele foi proporcional, certo? Ao volume desprendido por ele, ó. Então, e aí depois, aqui a gente ainda não tomaria nenhuma decisão, certo? A decisão viria a partir desse segundo candle. Olha só para você ver aqui, ó. A quantidade de volume desse para esse. Já está tendo aqui uma crescente no volume, certo? E o próximo candle? O próximo candle que a gente teve foi um candle de decisão. O próximo também foi indeciso. Mas já o posterior, olha a quantidade de volume desprendido e a quantidade de desenvolvimento do spread. Proporcional, muito proporcional. Olha só para você ver o tamanho do candle, o tamanho da quantidade de negociação e olha o tamanho do candle que foi desprendido. Então, aqui, um sinal claro, ó, o gatilho perfeito de compra seria aqui, ó, analisando somente o volume, pessoal. Vamos lembrar que aqui a gente está pegando somente os 50% do que vocês vão utilizar de medida para fazer as operações, beleza? Olha só para você ver aqui, ó. Olha essa alta no volume aqui, certo? E olha para você ver aqui, ó, essa defesa absurda que ocorreu, ó. Esse candle aqui, se tivesse um interesse no desenvolvimento da queda, certo? Esses dois candles aqui, ó, de respiro do mercado, eles teriam que ser com um volume um menor que o outro, certo? Se o mercado fosse fazer esse movimento assim de dar uma respirada e continuasse caindo, uma respirada e continuasse caindo, entendeu? Essa respirada dele aqui, ó, desses dois candles, deveria ser com volume caindo, em decadência, não subindo, entendeu? Vamos supor que a partir daí você tomasse a decisão de abrir a sua operação aqui, certo? Colocar a sua defesa aqui, você já ia surfar no movimento de compra, ok? Que ocorreu no mercado, ó. Aqui, ó, a parte que eu falei para vocês aqui da continuação do movimento e da não continuação, ó. Você teve aqui, ó, todo esse movimento de alta, certo? Compactando aqui, ó, nessa alta do volume, ó, pegando aqui, ó. Olha só para você ver, ó, a alta do volume, ok? E aí, ó, essa pernada de baixo aqui, ó, pensa que vou colocar aqui no gráfico de linha para você poder entender o que eu quero falar, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, pensa esse movimento aqui como uma linha só, entendeu, ó? Daqui até aqui como se fosse uma linha de queda direta. Olha só para você ver o volume de queda que tem, ó a queda do volume até lá, ó. Chegou aqui, ele caiu, certo? Se eu pegar aqui agora e colocar nos candles, em candles mesmo, ó, o que a gente vai ver? Ó, a queda de volume, certo? Na pernada de queda. E o aumento, aí a partir daqui, ó, o aumento no volume de novo na pernada de alta. O que significa? Que a gente tem uma convergência, ó, nas pernadas de alta o volume está subindo e aqui na pernada de baixa o volume está descendo. O que a gente pode pressupor aqui? Que vai haver uma continuação da alta, ok? Que foi o que ocorreu, ó. Não, vamos pensar que a gente está comprado, certo? A partir dessa informação aqui, a gente realizou a nossa compra nessa região, certo? Voltando aqui, ó, porque ó, sempre que o mercado foi aqui, ele foi aqui. Sempre que ele foi aqui, ele foi aqui. Desculpa, ele foi aqui. Sempre que ele veio até aqui, o mínimo que ele viria, certo? O que a gente esperaria dele por comportamento seria que ele viesse aqui nesse topo novamente testar. E foi o que ele fez. Desculpa. Então, ó, teve aqui, né, o que me deixaria confortável nessa operação de compra, vamos falar assim, né? Ó, tá tendo o aumento do volume na pernada de alta, certo?
e a diminuição do volume na pernada de venda. Aumento do volume na pernada de alta, certo? Diminuição do volume na pernada de venda. Aqui o mercado está convergente com a compra, tanto que ele ainda subiu mais, ó. Agora olha só para você ver o sinal de fraqueza, ó. O mercado continuou subindo, certo? Mas ó o volume. Aqui o volume já caiu bastante. Então, aqui já era um grande sinal para a gente finalizar a nossa operação, certo? Você surfaria daqui, vamos colocar, ó, desse ponto, certo? Até esse ponto aqui, ó, 800 pontos. Vocês vivem pegando essas operações aí direto. Usando somente o volume, é essa simples análise que eu faço, ok? Enquanto o mercado estiver em convergência, eu estou dentro da operação. A partir do momento que eu vejo a primeira divergência, eu finalizo a operação, entendeu? Enquanto ele estiver convergente, eu estou surfando. Enquanto ele começa com a primeira divergência, eu finalizo a minha operação. Se eu não estou em nenhuma operação, quando eu vejo a primeira divergência, já é um sinal para me fazer a minha próxima operação, entendeu? Ó, aqui, ó. Vamos supor que a gente não tenha feito essa operação aqui, certo? Ou então que a gente já finalizou ela. Vamos supor que você tenha finalizado em qualquer outro momento aí positivo. Você chegou nessa parte aqui do mercado, ó. A informação que você tem para trás aqui é essa, ó. Você tem tudo que a gente já leu aqui até agora, certo? E agora você chegou nessa divergência aqui, ó. Ó, essa divergência aqui, ó, o aumento dos preços e a diminuição do volume. O que acontece, ó, quando entra o volume da queda, ó? Olha só para você ver, ó. Já teve aqui um aumento no volume da pernada de baixo, ok? Ele continuou, mas não ultrapassou, certo? Olha só para você ver aqui, ó, outro ponto fortíssimo de divergência. Ó, se você marcar esse topo maior aqui, ó, olha só para você ver, ó. Ó, olha para você ver a quantidade de volume nessa região aqui, ó, nessa região desse topo, certo? Vamos pegar aqui, ó, esses 4 candles aqui, ó, vou colocar, ó, esses dois azuis e esses dois vermelhos, ó. Nessa região aqui, ó, olha para você ver o pico que teve de volume, ok? O mercado caiu com a pernada novamente, com a queda de volume na pernada de baixo, certo? Ergueu novamente, mas ficou aqui na mesma região que esse topo anterior, mas olha o volume aqui. Cadê o volume aqui? Que chegou na mesma proporção, ó, esse e esse topo, apesar do mercado ter caído, eles estão no mesmo lugar, mas não tem volume, certo? É uma anomalia, ok? Não tem aqui o gás que o mercado precisa para continuar a sua pernada de alta, certo? Vamos supor que a gente não operou, a gente já está fora de todas as operações e tem essa informação. Tem aqui, ó, dois topos, certo? Na mesma altura, porém com uma disparidade incrível de volume. O que você pensa? Reversão, certo? E o que acontece? Vamos supor que você opera, a gente está operando os momentos, certo? Vamos supor que você viu esse primeiro topo ocorrer, certo? Identificou a anomalia aqui no segundo e abriu a sua operação de venda. Aqui, ó. Olha só a quantidade de pontos que você surfa. 380 pontos. 400 pontos, ó, se você colocar aqui no final. 413 pontos. Entendeu? Sem passar calor. Você operou o momento do mercado. Você colocaria a sua defesa, retornaria novamente, mas você já teria surfado na onda, entendeu? Você já pegou a sua fatia aqui, certo? Vamos ver se a gente pega aqui um outro dia aqui pra gente ver mais alguma coisa, porque aqui, depois que, enquanto vocês estão aprendendo, você identificar essas convergências e divergências nesse mercado aqui fica mais difícil, entendeu? Por causa do pouco volume, mas com o tempo e com o placar que a gente vai montar, certo? No nosso segundo indicador, vai ficar muito fácil de você operar, beleza? Ó, vamos lá, ok, no nosso segundo dia, no nosso próximo dia aqui, ó, dia 26, certo? Vamos supor aqui que você não operou o mercado,
ok? Não, esse daqui, como foi um dia atual e foi hoje, eu nem operei, vamos puxar para trás aqui, certo? Porque também vai até ficar mais fácil de você visualizar aí no seu, beleza? Esse mercado aqui foi bem tendencioso, mas você também consegue operar, ok? Aqui a gente usaria mais as linhas de tendência, né? Também, mas no volume, ó, o que, que a gente consegue identificar aqui, ó, com volume, certo? Ó, para você ver aqui, ó, vou colocar aqui os quadrilzinhos, ó, teve aqui, né, essa perna inicial do mercado e olha para você ver aqui, ó, essa alta aqui, ó, olha para você ver aqui, ó, a quantidade de volume de spread, certo? Para cima, mais ao volume com queda, certo? Até chegar no vermelhão aqui. Então, ó, vamos supor que a gente não abriu nenhuma operação ainda até o momento aqui, certo? No mercado, identificamos aqui, ó, essa queda no volume e essa convergência, vou falar assim, essa convergência do spread com o preço, ok? Ó, se prendeu, começou o sentimento de queda, ok? Ó, o que, que a gente identifica aqui no sentimento de queda? Ó, ó o aumento do volume na queda, certo? Quando a gente teria aqui, ó, a nossa pernada de alta, o que, que a gente vê aqui, ó? Mais queda, mais queda de volume, mais brutal ainda, ó, mais brutal ainda. Se você abre aqui a sua operação vendido já com essas informações, amigo, você surfa o resto do dia. E tendo as informações, ó, vamos supor que, ó, que você abriu a sua operação de venda aqui, ó, nessa falha, né, da retomada do mercado, colocaria a sua defesa aqui, ó, atrás do topo anterior, ok? Você não passaria calor e você estaria contente com a leitura, só com o volume você poderia manter a sua operação. Por quê, ó? Vamos supor aqui, ó, certo? Queda no volume na pernada de compra, a gente abriu a venda, ok? Olha para você ver o volume crescendo na venda, ó. Ó, conforme vai crescendo, ó. Ó, daqui para cá, ó. Imagina, ó. A queda, ó, o aumento no volume, ó. Ó a convergência na queda. Ó. Pernada de alta, ó o volume. Ó. Teve volume, mas teve defesa, entendeu? Aqui, ó. Às vezes você pensa assim, ó, Daniel, mas tem um volume grande, mas não tem o desenvolvimento do candle, entendeu? Olha só pra você ver aqui, ó. Era para esse candle aqui ter desenvolvido. Era para esse candle aqui, ó, ter desenvolvido, entendeu? Você tá tendo a crescente no volume, mas você não tá tendo desenvolvimento no preço. É anomalia, entendeu? Você ainda tá convergente a sua venda. Se tiver entrando volume, tiver desenvolvendo o preço, aí sim você finaliza a sua operação, ok? Finalizaria a sua operação, mas não tá tendo entrada no volume, mas não tá tendo desenvolvimento no preço, está tendo defesa, ok? E quando entra a pernada de alta, o preço desenvolve. Olha só para você ver aqui, ó, ó o desenvolvimento desse candle para o volume, certo? Ó, ó, só continua, ok, ó, daqui até aqui você só teve candle de queda, entendeu? Independente aqui do se tem alguma desproporção ou não, mas você só teve venda, entendeu? Não teve força compradora em momento algum aqui. E quando ela aparece aqui, ó, novamente, ó a força compradora aqui, ó, esse pedaço aqui da força compradora, ó o volume da força compradora caindo, ó, até chegar aqui no de venda, onde o volume retoma novamente e o mercado continua caindo, entendeu? Ó, ele sempre tem essa tentativa de volta, mas olha para você ver aqui, ó, olha o volume na região aí, ó, não tem o desenvolvimento. Olha o tamanho do spread, olha o tamanho da negociação, olha o tamanho do spread, entendeu? Aí você surfava, amigo, só fazendo análise candle a candle e momento a momento, entendeu? Você analisou aqui, ó, teve esse respiro. O que ocorreu nesse respiro aqui, ó? Ocorreu queda no volume, entendeu? Então, se não tá tendo desenvolvimento na reversão, certo? Contra a minha operação,
está tendo diminuição no volume ou então aumento do volume sem o desenvolvimento, amigo, tá convergente, o mercado vai continuar caindo, entendeu? Então, pessoal, assista e reassista, ok? Para você poder internalizar essa primeira parte, ok? De como que a gente vai fazer a leitura do volume, certo? Que quando vocês unirem a leitura do volume, vão voltando aqui, ó, voltando, certo? Que vocês vão conseguir identificar as divergências, certo? E as convergências e como que vocês operariam de acordo dentro das leis e dessa lógica que eu ensinei para você, ok? O que a gente fez aqui foi utilizar o volume financeiro dentro das leis que regem o mercado, que é esforço versus resultado e oferta e demanda, ok? E ação e reação. A gente usou essas três leis para fazer a leitura do mercado e a gente consegue identificar, ó, quando tá tendo a pernada de baixa aqui e a diminuição do volume, ó a diminuição do volume aqui, ó. O que significa? Pernada de alta, amigo. Entendeu? Mas o que ocorreu aqui, ó, essa divergência? Isso daqui vai ser muito, esse tipo de operação aqui, ó, você vai conseguir pegar muito com o auxílio. Eu vou colocar aqui 60% do auxílio desse tipo de operação aqui, ó, é no nosso segundo indicador, certo? Vou tirar aqui, ó. Você vai conseguir localizar, ver mais com mais nitidez. Eu vou falar assim, ó, esse tipo de divergência e operar essas pernadas, beleza? Mas aqui pelo gráfico você já consegue ver, ó a quantidade de volume que tem aqui e olha a quantidade de volume que tem aqui. Mesmo o mercado estando, se você conseguir ver de longe, colocar assim, olhar um pouco mais afastado, você consegue ver que esse topo está mais alto que esse. Então, provavelmente, consequentemente, esse deveria ter mais volume. Não tem, certo? Olha só para você ver a quantidade de volume que ele tem aqui, ó. A média do volume dele é aqui e a média do volume desse daqui é aqui, entendeu? Só no olho. Você vai conseguir, conforme você for procurando, quanto mais você procurar, mais você vai achar. E mais fácil, mais você vai ver. E aí mais você vai conseguir utilizar no seu operacional. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa é a primeira parte, ok? Vejam e revejam para que quando eu passar para vocês o próximo indicador, que é o IFR, a gente já consiga fazer a união dessa leitura do volume e do preço, ok? E unir a leitura do IFR para a gente abrir e fechar as operações, tá ok? Quando eu terminar de ensinar o segundo indicador para vocês, eu vou estar fazendo com vocês no gráfico operações, certo? Unindo os dois indicadores, unindo a leitura dos dois indicadores e o preço em si, tá legal? Então, pessoal, aguardo vocês na segunda aula, ok? Para que vocês consigam ter o 100% aí e atingir essa meta que eu estipulei de acordo com esses indicadores, ok? Que é os 100 a 1000 pontos por dia no mercado financeiro. Legal, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado por você que veio até aqui e te aguardo na próxima aula.